Passamos à emissão com a dupla de advogados de Compliance e Direito Europeu e da Concorrência, Henrique Salinas e Alberto Saavedra, da CCA e da Servo. Estamos a falar de proteção dos iniciantes. Há pouco o Dr. Alberto referia que as empresas públicas, apontou o caso das empresas públicas, que também são, no fundo, um foco desta lei. Que diferenças há em relação às obrigações com as privadas e também que deveres têm? Bom, a estrutura é exatamente semelhante, consoante seja uma empresa privada ou uma empresa pública. Admito que as preocupações possam ser um bocadinho diferentes, mas eu não focaria muito aqui o ponto nessa eventual distinção. Quer em relação às infrações que podem estar em causa e que podem ser objeto de denúncia, elas são de âmbito muito diverso, quer também no que respeita às obrigações que resultam da lei, quer na instituição do canal de denúncia, quer depois também nas medidas de proteção dos denunciantes. Ou seja, não nos foquemos na estrutura acionista, mas então a dimensão das empresas. Isto é uma lei que se foca mais nas empresas com mais de 50 trabalhadores. Exato. Foi uma forma do legislador proteger as PMEs ou as microempresas? Eu acho que não é tanto podemos ver a questão de vários prismas, mas eu acho é que pode ser considerado que impor a uma pequena empresa, estamos a falar a nível europeu, uma empresa com menos de 50 trabalhadores a nível europeu, quase que poderá ser considerada uma microempresa ou uma startup, impor desde logo este nível de organização interna, esse conjunto de obrigações que são amplos e cujo incumprimento pode dar origem à aplicação de sanções pesadas, pode ter sido considerado excessivo. E também, quando nós olhamos para uma empresa falou numa startup, as empresas também vão evoluindo e, portanto, aquilo que pode começar com uma empresa de 30, 40 trabalhadores, num determinado momento pode ter 60, 70 e a partir daí já ficará abrangida. Mas deve acompanhar porque poderá chegar a esse ponto e ficar com essa obrigação. E atenção, a lei não proíbe, portanto, um empresário consciente, com uma empresa com menos de 50 trabalhadores, em que acho que faz todo sentido implementar este mecanismo, também o pode fazer. Não está, de forma alguma, impedido de o fazer. Falamos agora do não. Não tenho este canal de denúncia. O que é que me pode acontecer? Sou empresário. Bom, portanto, até 18 de junho é suposto implementar este canal. Caso não o faça, existe uma entidade, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é a entidade que vai fiscalizar se as empresas têm os canais de denúncia e mesmo quem tenha o canal de denúncia pode ter um mau canal de denúncia. Isso até é pior, se calhar, do que até não ter. E existem coimas associadas ao desrespeito deste diploma que pode ir para uma grande empresa, nas contratações mais graves, até 250 mil euros. Portanto, é algo que pode pesar. Mas eu acho que o foco não deve ser a coima. Acho que o foco deve ser a prevenção e a compliance. E as empresas usarem esta nova legislação como uma oportunidade para melhorar os sistemas internos. Dou-lhe um exemplo. Esta legislação abrange imensos temas e já podemos falar todas as áreas que isto cobre. Proteção da segurança alimentar. Se um trabalhador tem conhecimento de uma situação em que um alimento ou produto que vai chegar aos supermercados tem um determinado defeito, é do interesse da empresa saber atempadamente e corrigir isso. E, portanto, o canal de denúncia pode servir para a própria empresa melhorar os seus procedimentos internos. E, portanto, esse alimento não vai chegar à prateleira do supermercado estragado. Que acaba por ter reflexos na reputação da empresa. Na reputação da empresa, isso é importantíssimo. Tivemos o escândalo do diesel. A empresa, o Volkswagen, faziam em laboratório, nos testes, as emissões de carbono estavam impecáveis e cumpriam com a legislação ambiental. Mas depois, na prática, na estrada, as emissões poluentes eram 4, 5, 10 vezes mais superiores. E isso gerou imensos processos de infração por parte das autoridades públicas nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso não só gerou coimas, como também existe um risco reputacional. Eu sou agora um consumidor e estou a pensar em comprar um carro e lembro-me disto da Volkswagen e se calhar já não vou comprar por causa deste problema de reputação associado a esta infração. Isto leva-nos para uma análise de empregador e empregado. Quem é que beneficia mais com esta legislação? Certo. Aqui, em rigor, eu acho que a preocupação com
os funcionários e prestadores de serviço, com aqueles que podem aqui desempenhar a função de denunciante, é mais uma proteção, é mais uma ideia de proteção. Portanto, ninguém está a ser propriamente beneficiado. O que se pretende é que as pessoas sejam efetivamente protegidas a nível do anonimato, do sigilo, até proteção laboral. Há aqui todo um conjunto de presunções de aplicação de sanções disciplinares que se presumem abusivas quando a pessoa tiver apresentado uma denúncia dentro de um determinado período anterior a essa mesma aplicação das sanções disciplinares. E, portanto, aqui, quanto ao denunciante, o que se pretende é protegê-lo e, de facto, dar-lhe aquela ideia de que ele pode avançar, pode apresentar a denúncia e que nada de errado vai acontecer. Quanto às empresas, e como estava a dizer o meu colega, de facto, esta solução também pode ter bastantes vantagens, porque imaginemos o caso em que quem está a praticar a infração, digamos assim, é o superior hierárquico do denunciante, um diretor, mas de facto a administração pode não saber, pode perfeitamente acontecer que haja ali um obstáculo a que aquele facto chegue ao conhecimento da administração e o trabalhador tem receio de o denunciar, entre aspas, publicamente no seio da organização da empresa, por temer represálias. Esta é uma forma de o facto ser levado ao conhecimento da administração para que possa atuar preventivamente. É isso que está aqui em causa, esta prevenção, este compliance. No fundo, aqui temos mais um mecanismo que as empresas também podem beneficiar se vierem a implementar de forma rigorosa e em cumprimento da lei. Falava em exemplos de que podem ser essas queixas e alertas para as administrações. Que outros casos poderão surgir? O que é que pode ser, no fundo, um segredo divulgado e Sim. que a administração agradece ou não? Há aqui duas coisas que é preciso distinguir. Isto é a lei de proteção dos denunciantes e que visa ao estabelecimento de canais internos. Digamos que é um esqueleto, mas depois tem que ser alimentado. E então, o que é esse alimento? Esse alimento são as infrações que ocorrem na vida da empresa. E isso abrange os mais diversos setores de atividade e as mais diversas áreas. Pode ser um problema de direito da concorrência, um cartel que esteja a acontecer no seio da empresa. Pode ser uma violação das regras da contratação pública, da corrupção, branqueamento de capitais, segurança nos transportes ou dos alimentos, proteção de dados, veja-se o caso da Câmara Municipal de Lisboa. Porventura, se tivesse um canal de denúncias interno, como agora é obrigado a ter, porventura um trabalhador poderia ter dirigido essa queixa e aquilo poderia ter, quer dizer, as violações feitas para trás não pode resolver, mas daí para a frente poderia ter resolvido, e pelos vistos era um problema mais sistémico, não foi algo que aconteceu pontualmente. Portanto, é também uma oportunidade às empresas para melhorarem internamente os seus processos. Temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado.